Opa, fala devs! Hoje a gente vai continuar a nossa série de vídeos falando sobre roadmap, ou o que se deve seguir na programação. E hoje a gente vai falar sobre o roadmap de um desenvolvedor front-end, o que ele deve seguir, qual é um caminho interessante para ele seguir. E só deixando um disclaimer aqui no início, isso é total uma opinião minha, você pode ter uma opinião diferente, e basicamente essa vai ser a minha opinião que eu vou estar mostrando aqui no vídeo para vocês. Já vamos começando para não perder muito tempo. A primeira coisa que eu acho essencial um desenvolvedor front saber, eu vou até tirar aqui minha câmera para não atrapalhar. O mais importante para quem está começando a querer ser um desenvolvedor front, o básico que tem que saber é o que é HTTP, HTTPS, requisições HTTP, o que é um domínio, para saber que o domínio ali, o que ele diz para a gente, que ele está redirecionando para um IP. E o básico de como o navegador funciona. E o que seria esse básico aqui? Basicamente, saber usar um inspecionar elemento, entender a árvore de elementos ali no inspecionar, saber o que está acontecendo, por exemplo, vindo aqui numa página qualquer, dando inspecionar, saber tipo o que tem essas repartições, não saber usar todas elas e entender mais ou menos como elas funcionam, como por exemplo a árvore de elementos aqui. Então, bem basicão mesmo, não nada muito complexo. Continuando, o próximo passo seria aprender o HTMLzão básico, aquele HTML básico, aquelas estruturas, começar a entender bem HTML e junto com o CSS, que aqui vai ser o início do trabalho de um front-end. Então, focando aqui bastante no HTML e CSS, indo para o JavaScript. Aqui, esse basicamente vai ser onde vai se passar o início de quem começa na programação, vai passar bastante tempo nesses três aqui, que é o que eu recomendo na realidade. Que só continuem a estudar coisas novas, coisas diferentes, quando já tiverem essa base bem estruturada. Porque basicamente isso que vai dizer o quão vai ser fácil ou no futuro vocês entenderem melhor do que vai estar acontecendo nas suas aplicações. Então, é essencial saber essa tríade aqui, né? HTML, CSS e JavaScript, que é inseparável uma da outra. Então, tem que aprender bastante, entender realmente como cada um funciona, chamando o outro, como tudo funciona bem certinho. Eu até coloquei aqui criar páginas estilizadas e algumas coisas aqui de CSS, como Position, Color, Font, Box Model, Flexbox. Daria para colocar aqui Grid também. Então, basicamente, focar bastante nesses três aqui para ter um conhecimento bem sólido nessa tríade aqui para quem está começando a programar. Então, continuando aqui, o próximo passo, eu já acho que é interessante começar a aprender Git. E aqui, claro, sendo um Git bem básico, só saber mandar para um repositório, coisa só para ir vendo as versões dos projetos que você está criando, para já ter também um histórico, para ter um portfólio criado aí, para poder mostrar para algum recrutador. Então, sempre manter esse básico de Git, saber usar o Git Add, Remote, um Git Commit, mas tudo bem básico, eu não acho que aqui teria necessidade de se aprofundar muito. Então, aqui é mais para saber os versionamentos, saber manter um portfólio, por exemplo, ir lá no GitHub, para quem estiver te recrutando, tu poder mostrar que você tem diversos projetos já criados, com muita prática, para você mostrar realmente que você entende o que você está falando e fazendo, né? Então aqui eu coloquei algumas opções, como GitHub, Bitbucket, o GitLab até. Então aqui algumas opções, mas foca bastante aqui no Git, que é bem legal. Continuando, e aqui agora, depois de ter uma base bem forte ali no HTML, CSS e JavaScript, aí sim vim para algum framework aqui diferente, como o React, como o Angular, como o Vue. O que eu recomendo aqui no início é não ir no Angular. Mas por que não ir no Angular logo de início? Porque o Angular ele já começa com TypeScript, com algumas coisas um pouquinho mais complexas. Se você quer ir para o Angular no futuro, beleza, pode começar, não tem problema. Mas eu recomendo você começar no React ou no Vue para depois pular para o Angular. Porque como o Angular ele te força a usar o TypeScript, vai acabar sendo uma curva de aprendizado um pouco mais lenta para quem está começando. Isso é a minha opinião. Mas se você quiser começar com Angular, sem problema nenhum, vai fundo. E aqui começando, nada muito complexo também, não precisa se aprofundar absurdos aqui logo no começo. Mas sempre focando, aprendo bem pesado HTML, CSS e JavaScript, porque vai ser essencial para o futuro da carreira aí. Continuando, começar a aprender o gerenciador de pacote, porque usando ali o React, o Vue, a gente vai ter que usar diversos pacotes para estar integrando algumas funcionalidades de maneira mais fácil, para não ter que ficar reinventando sempre a roda. E aqui eu coloquei dois, o NPM e o Yarn. O que eu uso normalmente é o Yarn, mas se você prefere o NPM, tranquilo, porque eu acho o Yarn um pouquinho mais rápido, então eu curto usar o Yarn, mas vai da preferência de vocês. Continuando, aqui só para dar uma brincada, não seria necessário agora de início, mas eu acho interessante
saber configurar o básico aí de linter e formatter, para a gente ter um padrão ali no nosso código, não ficar um código muito bagunçado e sempre manter um padrão do jeito que a gente quer. Isso aqui é só para padrão de código, não tem um absurdo de necessidade logo no início. Continuando, entender como funciona os empacotadores. No caso do React aqui, tem o Webpack, que é como que ele vai compactar o nosso projeto para mandar lá para o servidor, para fazer alguma coisa ali. Não precisa ser algo tão profundo, mas é legal saber como o Webpack funciona, o básico de como ele empacota o nosso projeto, para saber como que realmente depois vai estar rodando esse código lá no servidor. Então é bem interessante a gente saber aqui o Webpack. Continuando, eu acho muito legal começar a entender pré-processadores CSS. E o que são esses pré-processadores? Eu vou mostrar aqui o Sass, o exemplo do Sass aqui. Ele basicamente deixa o nosso CSS mais forte e com mais funcionalidades e mais interessante da gente usar. Deixa eu vir aqui em Learn Sass, vamos pegar aqui algum exemplo. Aqui a gente pode ver que a gente pode criar uma árvore de elementos dentro do nosso arquivo. Então a gente pode ter dentro da nave um L, que vai ter um LI. Então deixa a nossa árvore de elementos do CSS bem mais interessante, bem mais legível. Claro que tem outras coisas mais interessantes. Mas é bem legal estar aprendendo Sass, que muitas empresas usam Sass, usam aqui, por exemplo, o Less. Mas o mais comum de se estar utilizando, e que é o que eu recomendo para vocês, é o Sass, que ele é bem forte e bem massa de usar. Continuando, aqui já vai ter CSS em JS, que é basicamente a maneira mais potente da gente deixar o nosso CSS. Porque a gente pode deixar código JavaScript dentro do CSS, podendo fazer muitas validações, deixando tudo muito dinâmico. Aqui o exemplo que eu mais recomendo é o Styled Components, que é o mais potente ali, que a gente consegue fazer muita coisa. Aqui, por exemplo, a gente pode pegar as props, passar a prop que a gente quer para dentro da nossa estilização, ou validar se um botão está ativo para mudar a cor do fundo, enfim, dá para fazer muita coisa com o Styled Components. E basicamente, a maneira que eu vejo esses dois aqui, quando vocês aprenderem, é que o pré-processador a gente vai estar utilizando uma coisa mais simples, que não precisa de tanta potência assim no CSS, não vai ter tanta coisa diferente assim. E o Styled Components é o mais completo, e esse aqui é o que vai estar utilizando nos projetos mais complexos aí, que vão ter muitas validações de CSS, muita coisa ali dentro. Então, é assim que eu vejo esses dois, que é muito interessante de estar aprendendo. Continuando aqui com o framework CSS, que é para facilitar a gente a usar a estilização, que é usar o Material UI, eu vou mostrar aqui para vocês. E basicamente, eles já criam alguns estilos para a gente pré-prontos, Material UI, para a gente poder só estar jogando na nossa página, não ter que estilizar tudo do zero. Então, basicamente, usando esses frameworks aqui CSS, a gente pode estar criando, por exemplo, aqui, ó, ele criou um card só usando um esqueleto de um HTML, digamos assim. Então a gente cria uns elementos bem dinâmicos e bem bonitos só com isso aqui, o que deixa muito dinâmica a nossa página e a gente não tem que se preocupar tanto assim com o design. E aqui deixando um disclaimer aqui para devs front-end, é que muitas empresas, aí, principalmente mais pequenas, exigem que o front-end saiba muito de design, muito de UI, UX, mas teoricamente o front-end é o cara que vai estar codando ali o front-end. Mas infelizmente ou felizmente, a gente quem quer ser front-end provavelmente vai ter que estudar bastante aí sobre design, sobre UI e UX. Eu não coloquei aqui na árvore porque é muito de carreira para carreira, mas no fim provavelmente você vai ter que aprender um pouco de interface de usuário, de experiência do usuário dentro das páginas aí front-end. Então, continuando, tipagem, que seria o TypeScript. Nesse momento aqui, que eu acho interessante começar a aprender o TypeScript para tipar os nossos componentes ali no React, no Vue. Se você tiver começado com Angular, ele por padrão já vem com o TypeScript. Ou seja, vai ter uma curva de aprendizado um pouco mais demorada ali no início. Mas aqui já é bom estar aprendendo ele, que é muito massa e deixa muito melhor e bem escritas as nossas páginas aí. Continuando, começar a aprender testes. Aqui eu coloquei o Jest como exemplo, o Cypress. O Cypress para teste end-to-end, ou seja, para todo o fluxo de uma funcionalidade. E o Jest para estar testando ali componentes específicos, coisas mais específicas ali. E o teste no front-end, para ser sincero, eles são mais difíceis, assim, da gente estar encontrando e vendo, mas é bom a gente saber como funciona
para ter um código ali bem melhor escrito. Outro muito legal aqui é o Next, para a gente aprender a utilizar Server-Side Rendering, para renderizar os nossos componentes, nossos elementos lá do lado do servidor, que traz diversos benefícios e dá para fazer muita coisa com isso aqui realmente. E eu acho assim que o Next.js ele é o mais maduro em fazer isso. Então, se vocês for escolher algo depois de ter já aprendido React, ou Vue, ou Angular, vai para o Next, que o Next ele é bem amigável, ele é bem massa de se trabalhar e muito poderoso, realmente. Hoje em dia, eu acho que é a tecnologia mais atual de front-end que a gente tem. Basicamente, vai ser principalmente para quem começou com React, que ele é basicamente um React 2.0, assim. Ele usa React como base. A gente tem os nossos gerenciadores estáticos, que aqui também tem o Next, que ele também tem essa funcionalidade de gerenciar páginas estáticas. E o que seria uma página estática? Basicamente um blog. Dá para usar um blog como exemplo, de clicar num post, ler o post e não tem nada dinâmico acontecendo ali na tela. Tem o Gatsby, que ele é bem massa, ele por muito tempo foi o principal cara que trabalhava com gerador estático, mas o Next trabalha super bem e é uma opção muito boa hoje em dia. Então, entre o Gatsby e o Next, pessoalmente eu sempre escolho o Next, que ele é bem poderoso realmente. Continuando, o próximo passo aqui seriam as duas opções que você pode escolher ou não aprender, que é mobile e desktop. Saber usar o React Native, o Electron, para fazer aí interfaces, que é bem massa, mas são opções aí de caminho de carreira. E aqui seria o continuar estudando, que é continuar seguindo os estudos, aprendendo muita coisa massa no front-end. E dentro aqui desse mobile desktop vão ter muita coisa para se aprender, mas eu dei uma resumida para também aqui o vídeo não ficar gigante. Mas esse é basicamente o roadmap que eu queria mostrar para vocês. Aqui tem bastante coisa, mas o principal ponto que eu quero deixar claro aqui nesse vídeo inteiro é que sempre tenha uma base muito forte em HTML, CSS e JavaScript para depois continuar a ver um framework, ver alguma coisa aí mais atual. Não chegue afobado assim, já vou pro framework, que realmente vai ser uma bagunça aí seus estudos e vai atrasar muito aí sua vida. E que é bem interessante a gente aprender sobre UI e UX, que no fim vai ser essencial a gente estar sabendo. Aqui eu até deixei fora, mas isso conforme você for praticando e estudando, já vai dando uma olhadinha em UI, dá uma olhada em experiência de usuário, o que é melhor para o usuário estar entendendo ali a página. Mas é basicamente isso que eu tinha para mostrar para vocês, devs. E é isso. Valeu, devs. Se possível, dê um like aí no vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho, que a gente traz bastante conteúdo massa aí no canal. E é isso, valeu, devs. Até a próxima. Falou!